Fala galera, bem-vindos ao mundo digital da fábrica. Esse aqui é o The Fábrica Builders Podcast. Estamos aqui junto hoje CEO e founder da Fábrica Growth Consulting, Clarissa, grande líder e referência na construção que a gente está fazendo. E a gente está reunido aqui para trazer uma novidade em relação à forma de comunicar com referências de mercado, né? De trazer para vocês de uma forma legal, de uma forma super informal, a realidade do que é para você desenhar uma estratégia do papel, executar bem feito, o que é o dia a dia, o que é você testar rápido, o que é você conciliar isso com ter metas, ciclo de gente, governança, eficiência financeira. São 5 temas que a gente passa ao longo dessas conversas nossas que vão ajudar bastante e trazer para vocês muito o que é de fato, né, o dia a dia de se construir isso e a parte de sempre estar conversando com alguém do nosso ecossistema que seja um grande referência no assunto. Então é isso, espero que vocês aproveitem todas as nossas discussões. Aqui a gente vai improvisar bastante, vai trazer uma série de insights que não estavam no roteiro e a gente vai começar por agora falando de um tema muito interessante, que é capacidade de execução, né? A mensagem principal, primeiro Clarissa, se apresenta, por favor. Eu sou a Clarissa, como o Darino comentou, e eu tô aqui para auxiliar vocês nesse processo, que são líderes, pessoas que estão construindo negócios, a vencerem grandes desafios, né? Então hoje a gente tem um convidado aqui super especial. Isso, que é o Donato Ramos, né? A gente vai contar um pouquinho da história dele, mas eu acho que grandes assuntos que vêm à tona é exatamente isso, a capacidade de você ser inteligente o suficiente para desenhar estratégias de alto potencial, olhar o mercado, né? E o Donato vai comentar muito das perspectivas Brasil, Latam, o que ele enxerga do nosso país em relação ao universo de Venture Capital. A oportunidade de você, a inteligência e criatividade para você montar modelos de negócios viáveis, porém diferentes, né? E a realidade de tirar isso do papel, né? E o quanto que é legal você... Todo mundo fala muito dos desafios, né? De algumas durezas do dia a dia para fazer, mas ninguém fala muito da sensação da conquista, né? A gente vai falar aqui muito de conquista, muito do legado, de quantas pessoas são formadas nesse processo, quanto você gera de impacto em empregos e tudo isso, sabe? Então é uma história muito bacana de falar de simplicidade e capacidade de execução para escalar o negócio. Antes de entrar na parte do Donato, eu sei que já quer falar, Clarissa, tem um ícone mundial que é uma referência para ele que a gente compartilha muito também. Aliás, os nossos convidados têm muitas similaridades com a gente em filosofia. Então, antes de apresentar cada um dos convidados, a gente sempre vai ter uma frase que representa esse convidado. E o nosso aqui é ninguém mais, ninguém menos que Charlie Munger, para representar o nosso convidado. Charlie Munger é um das cabeças do Berkshire Hathaway, que é o o maior fundo de private equity do mundo. E a frase é: acredito na disciplina de dominar o melhor que outras pessoas já descobriram. Não acredito em apenas sentar e tentar sonhar tudo sozinho. Ninguém é tão inteligente. Então, o nosso convidado, ele tem uma carreira extensa, ele já passou por muitas empresas de referência, tanto sendo investidor, empreendedor, executivo, empresas como Embeleze, Modal, Mundo Verde, Esquadra, Imaginário e agora na Solo. Algumas palavras que mais refletem o Donato é energia, paixão, garra, disciplina, resiliência e principalmente fome de aprendizado. Donato, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Darino e Clarissa, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, fazer esse papo com vocês e dividir as minhas experiências, meus aprendizados, meus erros, meus acertos, trazer muito da vida real, né? Da vida real sobre empreender, sobre investir no Brasil, sobre as alegrias que essa jornada tem me proporcionado, também sobre os aprendizados, sobre o que eu aprendi, né, com erros e acertos ao longo dessa jornada. Vai ser um prazer aqui dividir com vocês e com todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, e trazer aqui o máximo de conhecimento e o máximo de experiência aqui para todo mundo.
Pô, maravilha. A gente estava na semana passada num evento bem conhecido aí no setor de business e o Brasil, a gente naturalmente era referência. O Brasil era quase que um continente por si só. E a América Latina é quase que fosse um mundo à Sim. parte da gente, né? E a gente vê alguns dados que são trazidos, né, de uma plataforma digital bem conhecida que 25% dos conteúdos vendidos para fora são conteúdos de podcast, de treinamentos brasileiros com a legendinha em espanhol que já está sendo consumida em países da Latam fora do Brasil. E isso é uma coisa que a gente não olhava muito, né, Sim. nos últimos anos e está começando a se materializar nesse universo digital. É, a gente vê, nós somos mentores da Endeavor, então isso é muito do nosso dia a dia, né, Donato? E você escreveu um artigo muito interessante no LinkedIn atualmente. Quem puder assistir, entra lá no perfil do Donato Ramos no LinkedIn e acessa o conteúdo que ele explica muito o que é o Brasil, o que é o Brasil para empreender, o que é o Brasil para investir, qual que é o potencial disso tudo para o futuro, vale a pena. Conta um pouquinho mais do que você entende do Brasil, o que você vê de oportunidade aí, como é que se conecta com a Solon atualmente. Primeiro, a Clarissa me apresentou aqui falando sobre Charlie Munger e acho que o ponto que ela trouxe aqui, eu nem me lembrava dessa citação, mas é perfeito, assim, acho que essa é uma das grandes citações do Munger, sobre a capacidade de você estar sempre aprendendo, de você estar buscando conhecimento todos os dias. Eu acho que essa fome de aprender e essa vontade de aprender e de estar sempre evoluindo tem sido um marco aí na minha carreira e é fundamental. É fundamental para você crescer na vida, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, você está sempre buscando aprender, né? Tem o Munger fala uma outra frase que é o seu compromisso com você mesmo deve ser de você todo dia buscar e dormir mais sábio do que você acordou. E essa busca, né, de se tornar uma pessoa mais sábia, ela vem de você estar buscando sempre aprender, de você ter o que ele chama também de humildade intelectual. Essa é uma fala que eu faço muito para os jovens, né? Buscar sempre não perder a humildade intelectual, que para mim é a capacidade de aprender, seja através de leituras, seja através de podcasts, seja através de vídeos, seja através de experiências pessoais e também de trocas, né, com outras pessoas, e estar sempre olhando o que está acontecendo ao seu redor, nos seus relacionamentos, no mundo, para você estar pensando, o que eu posso aprender? Como é que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? E esse conhecimento ele vai fazer com que você progrida na vida, não tem jeito, né? Se você está sempre buscando aprender e tornar-se uma pessoa melhor em termos tanto de aspectos pessoais como profissionais, você vai ter sucesso na vida, não tem jeito. E esse ponto que o Donato comenta, eu acho que vale, porque não é qualquer pessoa que você olha, eu acho que tem um processo de decisão de quem que você vai absorver o conhecimento, né? Eu vejo que tem esse trabalho de você olhar o que foi a história da pessoa, né? Quais foram os destaques do que ela construiu na vida, né? É um pouco menos do que de como você está sendo impactado online e mais você fazer uma espécie de due diligence da vida da pessoa, né, Donato? Perfeito. O Warren Buffett, que é o sócio do Charlie Munger, ele tem também uma colocação que para mim assim é fundamental e eu tento passar ela também para todas as pessoas que estão ao meu redor. Tenho, né, isso como uma orientação para os meus filhos, que é cuidado com as escolhas dos seus heróis, né? Quem são os seus heróis na sua vida, quem são suas referências, vão determinar muito sobre como vai ser a sua vida. Então, né, a gente estava conversando aqui no off aqui sobre o mundo atual, as pessoas acabam, né, tendo como referências pessoas sem saber a história daquelas pessoas ou sem conhecer de fato a realidade daquelas pessoas. Então, você colocou um termo, né, de fazer uma due diligence de quem são as suas referências, é muito importante. É muito importante você ter as referências corretas na vida e por isso você tem que saber quem são aquelas pessoas que você está se espelhando, né? Maravilha. Então, essa colocação é fundamental. Assim, eu digo que assim, muitas coisas que eu venho aprendendo na vida é porque buscando sempre ter como referência as pessoas que têm realizações na vida pessoal e profissional que eu admiro e que eu quero conquistar ao longo da minha vida. Então,
é muito importante. Eu gosto muito da visão de você tentar fazer um olhar regressivo da sua vida, né? Pensa você lá com seus 80, 90 anos, o que você vai querer ter conquistado na vida Qual foi o pessoal. resumo da sua vida, né? Seja nos seus relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, na sua vida profissional também, as suas conquistas, as suas relações que você criou ao longo da sua profissional. Sempre inverte, né? O Charlie Munger também fala isso, né? Sempre inverta. Começa pelo final. Começa pelo final. Então, isso é muito importante. E dentro desse ponto, né, Donato, você fala uma frase que eu acho que é de um ex-sócio seu da Esquadra, que se a gente não toma risco na vida, a gente vai passar a vida contando a história dos outros, né? Exatamente. Então, é sobre isso. Mas a gente já começou com tudo aqui, e aí, Donato, falando sobre referências, os seus pais são empreendedores, né? E você sempre discutiu negócios no café da manhã. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, da sua história. Quais são os principais destaques? Nossa. E tem até e como que a gente traduz, sistematiza isso para uma turma, né? Dessa pergunta fundamental, onde que eu busco os meus mentores, já que você tinha um dentro de casa, né? Sim. Ótimo ponto de partida, né? Começar pela minha história pessoal. Desde criança, a minha referência foi de empreendedores. O meu pai, que eu perdi ano passado, minha mãe ainda viva, sempre foram empreendedores. Minha mãe até hoje ainda tem iniciativas empreendedoras. Então a minha referência em casa sempre foi de empreendedores, né? Empresários, né? Empreendedores é um termo novo, né? Empresários no Brasil. E como uma boa casa de empresários no Brasil, a dinâmica da casa é em relação à dinâmica das atividades empresariais dos meus pais. Então, se os negócios estavam indo bem, a casa estava indo bem. Você tinha viagens, tinha festas, exatamente. Se o negócio estava indo mal, você não viajava aquele ano, você tinha menos jantares, era aquela dureza. Então a gente passou por muito, mas que também foi uma inspiração de ver ali a luta diária do meu pai e da minha mãe por empreender, por construir negócios no Brasil, né, por construir coisas, né, e quais eram os desafios. Então isso também deu para mim ali além da inspiração, me deu muito aprendizado, né, sobre o quão difícil empreender, principalmente no Brasil, mas que tem muitas oportunidades, que se você tem resiliência, vontade, se você está dedicado àquela atividade, você vai ter momentos de sucesso. Então a minha inspiração em casa sempre foram os meus pais e a minha referência. Eu acho também que muito do que eu faço hoje, que é empreender no Brasil, investir em empreendedores, empresários no Brasil, vem dessa origem, né? Vem de casa. Esse início de vida, né? De viver numa casa de empresários no Brasil, de certa forma, guiou a minha carreira, né? Eu começo a minha carreira muito jovem, trabalhando, né, no negócio dos meus pais, com 16, 17 anos, nas minhas férias, eu já passava a parte das minhas férias trabalhando no negócio dos meus pais, uma hora no negócio da minha mãe, uma hora no negócio do meu pai. Não remunerado, provavelmente. Não remunerado, vou dizer que não remunerado porque era o dinheiro do cinema, era o dinheiro para ir para as festinhas, vinha dali, né? Tinha uma compensação. Logo no início da faculdade, também, eu desde o início, trabalhando com meus pais. Depois acabei ficando mais tempo no negócio do meu pai, que foi muito importante. Tiveram momentos ali de muito aprendizado, e também de muitas alegrias. Foi um momento que a gente conseguiu fazer coisas legais. Depois chegou a hora de eu ir para o mercado. Eu falei, agora é a hora de eu conhecer o mercado, de conhecer o mundo fora da empresa dos meus pais. Eu começo a minha carreira, de fato, na Embeleze. A Embeleze é uma empresa fundada por um empreendedor magnífico, pelo Itamar Serpa, que infelizmente faleceu há poucos meses atrás, mas um empreendedor com uma história fantástica, um sonhador, mas muito executor. Começar ali foi muito importante para mim. Vou dizer que no começo ali, né, eu jovem, estava terminando a faculdade, eu vi amigos meus indo para companhias com marcas mais renomadas, grandes empresas de bens de consumo e grandes empresas do mercado financeiro, e eu, naquele momento, eu tive a oportunidade de ir para a Embeleze, a convite de um executivo que eu fiz uma entrevista e teve
teve uma relação muito assim, significante na conversa. Uma pessoa que depois tem até hoje uma importância na minha vida, que é o Sérgio. Famoso Sérgio. Me fez o convite para ir para a Embeleze. Naquele primeiro momento, né, eu fiquei reflexivo, né, porque eu via meus amigos indo para grandes marcas. A Embeleze tava ali, já era uma companhia em destaque na sua atuação, mas não era uma companhia com a mesma relevância de outras que eu via meus amigos indo trabalhar. Mas eu digo que eu dei sorte, né? Na vida tem que ter sorte, a gente vai falar sobre sorte aqui ao longo dessa conversa, mas porque ao decidir ir para a Embeleze, eu ter essa oportunidade e aceitar essa oportunidade, eu tive a oportunidade de conviver numa empresa de um fundador, empreendedor, visionário, e num momento muito, muito interessante. Nós estamos falando de 2003, 2004, momento que o mercado de consumo no Brasil estava muito pujante, né, incentivado pelas políticas públicas do primeiro governo Lula, onde a classe C começa a ganhar mais poder de consumo, a Embeleze posicionada nesse segmento. Então eu pude viver aquela pungência, e no momento que a empresa estava passando por um momento muito especial de profissionalização, de trazer as melhores práticas de mercado, de contratar diversos executivos com experiências relevantes. Então eu pude conviver numa empresa de alto crescimento, muito empreendedora, com profissionais excelentes, profissionais que foram fundamentais na minha formação. Então eu conviver aquele período na Embeleze foi muito importante na minha vida. Na Embeleze, além dessa dinâmica, eu tive a oportunidade oferecida pelos meus líderes na época e pelos sócios da empresa, pelo Itamar e pelo Jomar, que era o filho que à época também estava à frente da companhia, de assumir posições, apesar de muito novo, posições relevantes na companhia, muito jovem. Liderança executiva. Né? Muito jovem, eu com 21 anos, eu já tinha uma responsabilidade relevante, que era cuidar de marcas, né, ser o responsável por marcas relevantes do negócio. Então eu tive essa sorte também de pessoas que acreditaram no meu potencial, me deram espaço para me desenvolver. E ali, uma passagem muito relevante, como eu acabo de citar aqui, eu tive uma oportunidade, em sequência, de fazer uma mudança de carreira bastante relevante. O Sérgio, que eu citei há pouco, ele sai da Embeleze e vai para o Banco Modal para desenvolver uma nova atividade no banco, uma atividade onde o banco queria se aproximar das pequenas e médias empresas. O banco tinha uma visão de que as pequenas e médias empresas têm um papel relevante na economia brasileira e que tinham dificuldade de acesso ao mercado de capitais, aos bancos, né, aos serviços de banco, pela dinâmica das empresas familiares, pequenas e médias no Brasil. Então, o Sérgio... que a leitura da oportunidade permanece. Exatamente. E o interessante desse momento, acho que são dois principais destaques, né? O primeiro, essa sede do Donato de já aprender coisas novas, sair da zona de conforto, porque ele sai de uma empresa que ele era gestor de marketing, gestor de marcas, de uma marca que estava crescendo, e vai para o mercado financeiro, né? Então ali você já tem uma mudança importante. E um ponto importante na frase que você trouxe do Guilherme, sócio fundador da Esquadra, de quem toma risco na vida, né? Então, assim, para mim foi uma tomada de risco, apesar de eu ter recebido um convite do Sérgio, né, uma pessoa que eu já tinha uma relação de confiança bastante grande, de admiração, para me juntar a ele nessa nova área do banco. Mas para mim foi um risco, né? Eu estava desenvolvendo uma carreira, começando a desenvolver uma carreira na área de marketing e vendas. Eu tinha acabado de fazer a minha pós-graduação em marketing na UPEAD e recebo um convite para ir para o mercado financeiro, para banco de investimento, uma realidade nova para mim. Eu sabia que teria uma série de desafios, mas foi um movimento muito importante, porque no Modal tive a oportunidade também de conhecer e trabalhar com pessoas excelentes. Um banco, à época, um banco de médio porte, mas também com uma cultura empreendedora muito forte, né? Os fundadores muito empreendedores e com uma visão... Lembrando, turma, que banco de médio porte no Brasil são números muito grandes. É verdade. Então, mas uma cultura forjada a construir negócio, a crescer. Então, eu tive a oportunidade de conviver nesse ambiente, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes de construir negócios. E lá no banco a gente desenvolveu essa área. Essa área tinha como objetivo oferecer ao mercado de pequenas e médias empresas os serviços de um banco de investimento.
e com foco de apoiar empresários a decisões estratégicas, principalmente na captação de recursos e possíveis transações de fusões e aquisições. E lá a gente foi contratado pela família fundadora do Mundo Verde para assessorar o processo de venda da companhia. De onde são os founders do Mundo Verde? Da onde são? É. A família fundadora é de Petrópolis, uma região serrana do Rio de Janeiro. A companhia foi fundada em Petrópolis. Os fundadores tinham, antes de fundar a empresa, tinham experiência empresarial no Brasil e fora do Brasil, e são os irmãos que se unem para criar esse negócio. E durante o processo de preparar a companhia para o processo de venda, eu e o Sérgio, a gente se envolveu muito com o negócio, pela oportunidade, também pelo trabalho que a gente precisou fazer para preparar a companhia para o processo de venda. E no final do processo, o fundo que fez a aquisição da empresa, a Axon, fez um convite para que eu e o Sérgio nos tornássemos sócios do negócio e tocássemos o dia a dia do negócio. A gente se envolveu, como eu falei, muito com a empresa durante o processo. Quando a gente recebeu aquele convite, ficou óbvio para a gente que era uma grande oportunidade. A gente sai do banco junto, eu e o Sérgio, para junto com a Axon desenvolver o processo de crescimento do Mundo Verde. A gente montou um time, isso foi muito importante, a gente trouxe outras pessoas para compor esse time de gestão. Outro ponto importante foi que a gente encontrou na companhia pessoas muito apaixonadas pelo negócio, pessoas que estavam ali já há bastante tempo e que queriam fazer parte desse processo de crescimento com a gente. A decisão do Mundo Verde, da gente participar do projeto, eu e o Sérgio, e a mim em especial, foi uma decisão de risco. A gente estava vivendo um momento muito legal no banco, a gente estava desenvolvendo muitas oportunidades, mas aquela oportunidade, para a gente ficou claro que era uma oportunidade muito relevante e que valia a pena a gente tomar o risco. E eu, muito jovem naquele momento, coloquei todos os meus recursos que eu tinha juntado até então para comprar a minha participação no negócio. Teve também uma decisão pessoal muito importante, que foi sair da casa dos meus pais, e eu tive que fazer uma mudança de cidade. Saio do Rio de Janeiro, vou morar em Petrópolis, passo a uma nova dinâmica de vida, mas que foi muito importante, né? O nosso projeto do Mundo Verde deu muito certo. A gente, em 6 anos, a gente fez um crescimento bastante expressivo do negócio, tanto do número de loja quanto de estrutura da operação. Foram 6 anos de muito trabalho, foram 6 anos de muita dedicação, e que no final a gente teve uma proposta para vender a companhia. Um family office fez uma oferta para comprar a companhia e a gente realizou a venda da companhia. A gente teve resultados financeiros bastante positivos. E além disso, também para mim, pessoalmente, foi uma realização, porque foi um projeto que deu muito certo. A gente fez a expansão de loja, cresceu a marca, desenvolveu o mercado. O mercado de saudabilidade, quando a gente compra o Mundo Verde em 2008, era um mercado muito pequeno, era um mercado sem a dinâmica atual, né? Hoje a gente fala de produtos saudáveis, de alimentação saudável. Ele é um tema hoje, né, em alta, ele é um tema que todo mundo conhece, mas naquela época as pessoas não se falavam. Desculpa. Até quando quando eu comentei com amigos e familiares que a gente estava comprando o negócio, mas aquela loja de bicho grilo, aquela loja de gente alternativa, aquela loja de pessoas esquisitas, não sei o quê. É isso aí. Então, deu muito certo e tá aí até hoje, foi muito relevante para mim participar naquele momento da história dessa marca, que continua crescendo até hoje. Então, foi uma primeira experiência muito relevante da minha vida. Depois, no final do processo do Mundo Verde, eu recebi um convite da Esquadra para ser sócio da Esquadra. Conta um pouquinho mais da Esquadra para a gente, Demarco, para a nossa audiência. A Esquadra é uma gestora de recursos, até então era 100% das atividades em investimento em empresas listadas em bolsas, em public equities, que queria desenvolver a área de investir em empresas de capital fechado, private equity, e estava começando a estudar as oportunidades, e me faz o convite para me juntar aos sócios para investir em empresas de capital fechado.
Para mim também foi de novo mais um movimento de iniciar um novo projeto na minha carreira. Ao final do processo do Mundo Verde eu poderia ter, né, continuado na operação e tinha outras oportunidades, mas aceitei o convite de me juntar a uma gestora já muito renomada no que fazia, que era investir em empresas de capital aberto, mas começar uma atividade nova de investir em empresas de capital fechado. Lá a gente fez um investimento, uma aquisição de uma empresa chamada Imaginário. A gente comprou a Imaginário no final de 2012. Eu acompanhei a companhia durante 1 ano e 10 meses como parte, né, do fundo que havia comprado a empresa, participando de conselho. Até que no final de 2014 a gente precisou fazer uma mudança de gestão e eu assumi uma posição executiva na companhia. E fiquei na companhia durante aproximadamente 7 anos, até a gente fazer a venda da Único agora, né? Não mais só Imaginário, mas a gente transformou, a Imaginário se transformou no Grupo Único após 2 aquisições que nós fizemos. Nós fizemos a aquisição da Casa Mind, que era uma marca de casa e decoração, e fizemos a aquisição, essa sim a mais relevante, que foi a aquisição da Puquê. E da junção das 3 marcas, a gente, né, nomeia o grupo como Grupo Único, que em 2021 a gente faz a venda para Americanas. Foram 10 anos de investimento, onde a gente fez o crescimento da marca Mundo Verde, fez o crescimento dessa plataforma de varejo com as aquisições que nós fizemos, também com conquistas muito relevantes. A gente, além da expansão de loja, nesses 10 anos a gente fez uma série de projetos para crescimento do negócio, tanto do ponto de vista de marca, quanto do ponto de vista de relacionamento com os franqueados, governança, estrutura de gestão interna, capacidade de distribuição, né, do negócio. Então a gente fez uma série de atividades que permitisse para o negócio fazer esse crescimento. E no final a companhia chamou a atenção da Americanas, que fez a proposta de aquisição da companhia. No final desse processo, eu queria desenvolver a atividade de investir em pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento. Entendi que era um bom momento da minha carreira para desenvolver essa atividade de investir em empresas de alto potencial de crescimento. Então, após o processo de venda do Grupo Único para Americanas, eu entendi que era o momento, após as experiências de Mundo Verde e de Imaginário Único, Esquadra, era um momento oportuno na minha carreira para desenvolver a atividade de investir e apoiar pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento a executar os seus planos de crescimento. E eu saio da Esquadra para me associar à Solon. A Solon é uma gestora focada em investir em pequenas e médias empresas no Brasil e aportar recursos e apoio de gestão para o crescimento dessas empresas. Então é isso que a gente faz hoje. Então eu trago para a Solon a minha experiência de 15 anos fazendo isso no Brasil, investindo e tendo posições executivas em empresas que executaram projetos de crescimento, para que a gente possa replicar isso em outras empresas. Hoje a gente tem, são 7 investimentos. A gente tem como nosso propósito alocar capital em pequenas e médias empresas com potencial de crescimento, mas além do capital, apoiar essas empresas com gestão e governança. Uhum. Ótimo, boa. Fazendo esse link com o da Solo, a gente estava conversando aqui na prévia também sobre o Brasil, né? O que é empreender no Brasil e o que é o mercado brasileiro em geral, né? Eu trouxe até uma estatística de como que o conteúdo brasileiro é consumido pelos países Latam fora do Brasil, com a simples legenda, e como que a maior economia, né? O Brasil é a maior economia da América Latina e ela tem um fator, né? Tem um desafio, ao mesmo tempo a vantagem de estar isolado, né? Você não está do lado dos Estados Unidos, você não está a 3 horas de voo da Europa, 4, né? Então a gente acabou criando ao longo dos séculos uma cultura própria e uma fortaleza de certos aspectos. A gente construiu um mercado interno muito forte, um mercado difícil de entrar, não é para qualquer um, a gente sabe disso, mas um mercado grande
e com pessoas talentosas, né? Só para fechar esse ponto da Solon, conta um pouquinho para mim, gente, o que você vê de oportunidades, né? Dessa visão Brasil, visão Brasil, visão Latam, como é que você vê o mundo digital nessa história, o Brasil como player internacional, as empresas brasileiras, capital aberto, grande porte, outras que estão crescendo, o que você vê de oportunidade aí, como é que se conecta com a Solon? Perfeito. Primeiro que a gente vê muitas oportunidades para o Brasil. O Brasil ele tem um ambiente de negócio desafiador, mas que os desafios de operar no Brasil e o tamanho do Brasil, né, a escala do Brasil, proporcionam muitas oportunidades. Então a gente é muito animado com esse cenário, com o cenário de investir em empresas brasileiras e de potencial de crescimento das empresas brasileiras. No Brasil, o Brasil é um país empreendedor, né? Você tem um ecossistema muito rico de empreendedores. Muita gente tirando renda do seu MEI, da sua pequena empresa e tudo, né? Também tem muito empreendedor. O Brasil é um país empreendedor. Eu digo que para quem quer empreender no Brasil, você tem uma série de oportunidades, seja por uma série de ineficiências que existe no Brasil, seja porque o país é um país grande, você tem um mercado de consumo grande, você tem diversos setores que têm muitas demandas e muitas oportunidades para crescimento de empresas. Você tem uma cultura empresarial no Brasil. O Brasil é um país formado por empreendedores. Então, o que a gente gosta de dizer é o seguinte: no Brasil, a gente tem um ambiente que é um ambiente perfeito do ponto de vista de oportunidade, porque você tem um oceano muito grande, né, um país muito grande, com muitos peixes, né, que são os empresários, tem as empresas, e que você tem muito espaço para crescimento. Olhando pelo lado né, de atuar como investidor, muitas dessas empresas hoje têm o seu potencial de crescimento limitado porque faltam recursos, né? Empresas, né, que têm dificuldade de acessar o mercado para captar recursos, e a Solon se posiciona para ser um investidor, para vamos dizer, resolver essa parte de falta de capital, mas muito importante também é a gestão, né? Muitas vezes o capital ele é uma parte dessa equação, você precisa trazer gestão para essas companhias. Então a gente, além do capital que a gente investe nas nossas empresas, a gente traz boas práticas de gestão, a gente traz as experiências dos sócios que participaram de diversas outras atividades empresariais. A gente tem uma busca constante de estar olhando quais são as melhores práticas que acontecem no mundo, como é que a gente pode replicar isso nos nossos negócios para a realidade do ecossistema brasileiro. A gente traz isso para acelerar o crescimento, a gente ajuda essas empresas, esses empresários, trazendo provocações e trazendo benchmarks e trazendo ideias sobre como a gente pode trazer melhores processos, melhores atividades, inovações, né? Como é que a gente traz elementos da digitalização, da transformação digital, tanto para acelerar o crescimento quanto para tornar os negócios mais eficientes. E trazendo para o Brasil, né? Quando você encontra essas companhias com alto potencial de crescimento e junto com esses empresários proporcionam a essas companhias a executarem as melhores práticas de gestão, trazer inovação para os seus negócios, o potencial de crescimento é muito grande. Então tem muitas oportunidades. Tem ótimos empresários e quando você traz essa combinação de capital e gestão, ela tem um efeito muito poderoso nas companhias. Além da combinação da mentalidade de resiliência, né? Que eu acho que você especialmente traz muito, né, Donato? De entender que as coisas vão melhorar, que é preciso acreditar no negócio e ao mesmo tempo criar rotas. Então essa estabilidade emocional é fundamental para que o empreendedor possa virar essa chave e o negócio alcançar o seu sucesso. É fundamental. Acho que é fundamental ter a visão de longo prazo. É muito importante ter a visão de que a realização dessas histórias empresariais ou desse projeto empresarial, ele leva tempo. É importante ter a resiliência e essa visão de longo prazo. Entender que a construção desse longo prazo é feita diariamente, né? Então você tem que estar constantemente buscando melhorar o seu negócio, buscando entender mais o seu mercado, o seu consumidor, melhorar suas práticas de gestão, melhorar a sua capacidade de atrair, reter e desenvolver pessoas, de conviver num ambiente muitas vezes macro, conturbado, um ambiente também de competição acirrado, mas se você
tem essa visão de longo prazo, essa capacidade de todo dia estar querendo melhorar os seus negócios, as oportunidades são incríveis. Parece. Mas tem que ter resiliência, tem que ter essa humildade de estar sempre buscando aprender e melhorar os seus negócios, entender que coisas grandes levam tempo para serem construídas, mas que vale a pena. Que vale a pena que quando você consegue, no longo prazo, executar e ter dar tempo para que as coisas aconteçam, a chance de dar certo é muito grande. Ótimo. Beleza. Só relembrando, pessoal, o The Builders Podcast está disponível no Spotify. A gente vai colocar nos comentários o link para vocês acessarem. E o nosso link no Instagram é @fabricagc. Fábrica com 2 Bs, beleza? Beleza. Fazendo esse resumo agora, a gente fez a conexão com essa questão do potencial do Brasil e tem um ponto muito que é a questão de acesso ao crédito, que é o tradicional, né, dos bancões, de pegar recurso, e tem essas vias paralelas que são construídas, né? O Brasil é um país super empreendedor, né? É a principal referência da Endeavor no mundo inteiro, na maior parte, se você for pegar no Pareto de número de empreendedores no mundo inteiro, o Brasil está lá no top 1 do ranking, é o país com mais participação no Harvard OPM, fora da origem. Então, você vê vários indícios que tem muita gente boa aqui, e eu acho que a gente tem que focar sempre nessa questão. E essa questão de financiamento para investir, o que tem do lado das empresas que estão crescendo, mais uma empresa lá de 200, 300 milhões querendo estruturar mais o capital para crescer, e o que tem do lado dos fundos e dos bancos por trás, e por que tem oportunidade aí na tua visão? Acho que esse ponto tem vários aspectos para a gente abordar aqui. Acho primeiro que as empresas, elas têm que, principalmente as empresas que começam a entrar numa trajetória de crescimento, elas precisam olhar para o mercado de capitais como um parceiro. Ela precisa olhar o mercado de capitais como uma alternativa excelente para que a companhia se capitalize, utilize os instrumentos de captação de recursos para acelerar o seu crescimento. Então, olhar o mercado de capitais como um parceiro da sua trajetória, seja através dos instrumentos financeiros de crédito e outros serviços e outras linhas que os bancos oferecem, assim como também o mercado de investimentos, né? Seja através de receber aportes de venture capital, de private equity, ou de ir ao mercado de capitais através, seja de um IPO na B3 ou na B4, que é uma iniciativa nossa lá do grupo, que é um mercado de acesso às empresas de pequeno e médio porte acessarem o mercado de capitais, mas que para isso a companhia tem que se preparar para isso, Dario. Então as companhias precisam preparar a sua governança, preparar a sua capacidade de apresentar os seus resultados, então as companhias aderirem boas práticas de demonstrações financeiras, preparando a companhia para que naquele momento que ela precise acessar o mercado para captar recursos, seja através de instrumentos bancários, financeiros ou através do mercado de capitais, ela esteja preparada para isso. Então tem ali os seus demonstrativos financeiros organizados, tem uma governança societária bem estabelecida, tenha a capacidade de mostrar, seja para o banco, ou seja para outro agente financeiro ou para o potencial investidor, os seus resultados, né, os seus resultados operacionais. Então eu vejo que as empresas brasileiras elas estão ganhando maturidade nesse ponto de se preparar para isso. Mas é muito importante começar o quanto antes. Quanto antes você começar a organizar a sua empresa, a sua gestão, para que no momento que você queira acessar o mercado de capitais, você consiga apresentar a sua companhia e consiga mostrar os seus resultados e consiga mostrar para aquele agente do mercado financeiro de que você é uma companhia que tem fundamentos e que tem governança para realizar aquele plano de crescimento. Uhum. Então eu vejo que isso está evoluindo, ainda vejo que ainda tem muito a evoluir, ainda vejo que os empresários brasileiros ainda são lentos ou ainda demoram um pouco para adaptar a sua gestão a esse ponto de preparar a companhia para acessar o mercado de capitais. Tem um outro elemento cultural que é muito relevante, que é o empresário brasileiro. Ele tem uma cabeça paternalista, eu gosto de usar esse termo. Ele olha para a empresa como se fosse um filho, né? Aquilo é um filho, é uma visão muito paternalista, uma visão muito de que isso tem que ser meu, e que tem que ser 100% meu, e que
falar de ter sócios é quase que um pecado capital, é uma aversão ao mercado financeiro, uma aversão a ter sócios investidores. E quando você olha para outros mercados, eu gosto de estar muito no mercado americano. No mercado americano, um empreendedor, desde o guardanapo, onde ele começa a escrever ali o plano de negócio dele, ele já começa a escrever ali quando que ele vai acessar o mercado de investidores na fase inicial, quando é que ele vai acessar um venture capital, quando é que ele vai acessar um private equity, quando é que ele vai fazer um IPO. Então, porque esse empreendedor, esse empresário, essa empresária já nasce com a ideia de que algum dia a empresa irá acessar o mercado de capitais para financiar o seu crescimento e para apoiar o seu crescimento. Aqui eu vejo também uma evolução muito grande. Eu vejo a Endeavor cumprindo um papel muito importante nos últimos 10, 15 anos de trazer novas ideias e trazer para o empreendedor brasileiro essa visão de que em algum momento ele irá acessar o mercado de capitais, seja para instrumento de dívida ou seja para equities, trazer sócios para acelerar o crescimento, seja capital, mas também de apoio e governança de gestão. E o empresário entender que a empresa muitas vezes vai ser muito maior do que o próprio empresário, né? Então a empresa, a vida da empresa, a jornada da empresa, ela tem que ser maior do que a do empresário. E para que isso aconteça, possivelmente ele vai ter que trazer sócios, né? Que tragam capital, mas que também tragam apoio de gestão. Eu gosto de usar uma metáfora que é muito melhor você ser dono de um pedaço de um bolo de noiva do que ser 100% dono de um cupcake. Então, para isso, o empresário brasileiro precisa, primeiro, abrir a cabeça sobre isso, né? Entender que utilizar o mercado de capitais, utilizar de trazer sócios, pode ser benéfico para a empresa. Para isso, ele vai ter que dividir decisões, ele vai ter que implementar uma governança que ele não vai tomar todas as decisões sozinho, mas que isso traz uma série de benefícios, não só do capital, mas de pessoas que vão estar do seu lado, apoiando o crescimento e a capacidade da sua empresa de ter sucesso no longo prazo. Bom, tem três pontos que a gente vai entrar agora. Primeiro é que o investimento se dá nos empreendedores, né? Ou nos executivos que estão naquela fase de crescimento da empresa, seja pré-IPO, seja um angel capital, né? Você tem o segundo ponto, que o venture capital no Brasil, desde a subida de juros nos Estados Unidos, cerca de 1 ano e meio atrás, você tem um movimento de reajuste de volta aos fundamentos, né? E o dilema ambidestro, né? De inovar e executar, que é perfeita analogia, e que é você provar que aquele seu fluxo de caixa descontado, que você está falando que vai ser uma Amazon daqui a 5, 10 anos, se ele tem algum indicador mais próximo que de fato ele está acontecendo. Eu vejo isso como um movimento de virada. A gente participa muito em como advisor de alguns deals de M&A, e a gente vê uma força muito grande, sabe? Uma qualidade de aprofundamento, alguns fundos fazendo dever de casa muito, muito forte em relação a isso, para que esses fundamentos sejam medidos, né? E para, de fato, a gente ter um retorno, né? Aquele excesso de liquidez conectado com um modelo híbrido, né? Que a gente tenha as duas pontes acontecendo. Eu vejo isso um cuidado muito maior para, obviamente, repercute no múltiplo de valuation, né? Que são negociados nas condições, mas além das alternativas, a alternativa de venture capital ela continua ainda de pé. Ela continua de pé, só que com regras um pouco mais fundamentalistas, digamos assim, né, Donato, para parar de pé o acordo e a expansão. E lembrando, né, galera, o estudo da McKinsey, feito de 2009 até 2019, eles pegaram 5 mil empresas de capital aberto e comprovaram que apenas um pequeno universo de empresas cresce, cerca de 13%, cresce consistentemente a pelo menos 10% ao ano. E que dessa turma, a proporção em empresas que crescem via M&A é muito maior do que as que crescem organicamente. Volta para o assunto original, né? Não, perfeito. Assim, sobre esse tema, gostaria de começar o seguinte, para cada etapa de cada empresa, você vai ter uma análise diferente, né? Eu acho que quando você pega muito no começo, né, da vida empresarial das empresas, você está olhando muito quem é o time, qual é o tamanho do mercado, qual é a proposta de valor que aquela companhia quer desenvolver e qual é a dor de mercado que ela vai resolver, e se de fato
aquelas ideias, que muitas vezes no começo ainda são ideias, se de fato elas vão resolver um problema relevante para o mercado relevante ou para o mercado que está crescendo. Então, no começo é muito vamos dizer assim, você faz uma decisão de investir naquele time, né? Olhando, obviamente, a oportunidade de mercado. E aí, conforme vai evoluindo, né, a vida dessa empresa, você vai trazendo os fundamentos para o negócio, né? Você vai olhando, né, para a capacidade que aquela companhia, aquela empresa, aquele grupo de empreendedores e empreendedoras tiveram de executar aquela ideia. Então, você vai, né, trazendo indicadores operacionais para tomar a decisão, seja indicadores de operação, de negócio, seja indicadores financeiros, e que em empresas mais maduras você vai trazer a tua análise de investimento para cada vez mais para fundamentos numéricos do negócio e de mercado. Mas assim, eu acho que o ponto principal é que a gente viveu ali em 2020, 2021, um momento onde muita coisa saiu da racionalidade, né? Acho que muitas decisões de investimento e muitas teses perderam os fundamentos, e o fundamento só tinha uma razão para você investir, que era a potencial de sucesso daquele negócio, e que se acontecesse você ia ganhar muito dinheiro, e esse mundo, esse hype acabou fazendo com que o investidor, as pessoas que estavam, né, investindo em empresas, perdessem os fundamentos. Assim, o mundo, ele de tempo em tempo acontece isso, né? Aconteceu lá na final da década de 90, aconteceu agora recentemente, onde, né, as pessoas entram naquele modo do FOMO, né, do Fear of Missing Out, né, de perder aquela próxima oportunidade, começa a olhar para o lado, todo mundo ganhando dinheiro, meu vizinho investindo numa startup, ganhou muito dinheiro, aquelas histórias começam a surgir. O mundo às vezes entra nessa loucura, e aí você vê as decisões de negócio, decisões de investimento perder a racionalidade, perdeu os fundamentos. Porque até mesmo para investir num projeto, numa iniciativa nova, numa ideia de alguns empresários, você tem que buscar fundamentos, né? Seja por quem é o time, qual é a capacidade que esse time tem de executar esse projeto, qual o tamanho de mercado, realmente se essa dor existe, se essa dor não existe, é uma oportunidade ou não é. Eu vi, né, muitos casos acontecendo ali, né, em 2021, começo de 2022, onde a alocação não tinha fundamento nenhum. As pessoas, alguém me apresentou um projeto, um plano de negócio, vou lá, invisto e sem racionalizar muito, sem incentivo tinha mudado, né? Os gestores estavam sendo muito cobrados por alocar o recurso, né? Exatamente. E assim, como os juros muito baratos, os juros a zero no mundo, em quase todos os países, o custo de oportunidade de você investir era muito baixo. Então, uma vez eu vi uma frase de um banqueiro famoso aí que nessa época o custo de sonhar estava muito barato. Então, valia a pena correr o risco. Então, você teve ali uma alocação de capital em todos os níveis, né, de empresas, seja em IPOs, seja em empresas de médio porte, ou seja em projetos iniciais, startups, onde os fundamentos se perderam, né? Os fundamentos se perderam. E agora eu vejo uma volta para a racionalidade. Primeiro que o custo de dinheiro deixou de estar zero, né? Hoje o custo de dinheiro voltou a existir. E que muita gente, nesse período de euforia, aprendeu ou vivenciou ali uma experiência de que não dá para perder os fundamentos, não dá para perder uma alocação de capital buscando uma racionalidade, mesmo quando é um projeto inicial, mesmo com uma startup, mesmo quando é um pedaço de papel, um PowerPoint, você tem que buscar fundamentos. E aí isso retorna, né, Clarissa, para um dos blocos de crescimento da fábrica, que é a capacidade de execução. Essa volta dos buscas dos fundamentos, ela valoriza cada vez mais a cultura de execução, né? E dentro da cultura de execução, né, que ela está acima de tudo, você tem coisas práticas, né? Eu preciso, na cultura de execução, ter objetivos e metas claros. Eu preciso fazer isso com a avenida que fomente a inovação, né? Então, objetivos e metas para garantir o dia a dia e métricas para inovar no meio do caminho, né? Então, capacidade de execução com objetivos e métricas claros para fazer a coisa rodar e com flexibilidade para você ter soluções relevantes. E dentro dessa cultura, uma das coisas, a primeira coisa que a gente bota de pé, eu acho que em vários momentos da tua carreira foi também uma das prioridades. Eu me lembro que a gente estava junto, não necessariamente no mesmo time, mas era de botar de pé objetivos e metas, né? E sempre com espaço para arriscar novas coleções, arriscar novos tipos de PDV, novos designs de PDV, né? Você era um cara muito de foco no cliente, né?
e botar de pé o ciclo de geração de receita. O que é isso no mundo de tech, né? Grande atração de clientes, né? Audiência clara, o que eu vou conversar, como é que eu me conecto com esse cliente, como é que eu trago ele para o meu funil de vendas, como é que eu implemento ele, como é que eu gero que a história nossa conversa com a história dele e ele vá usando, consumindo nossos serviços, engajando e seguindo adiante, né? Então, uma das primeiras tarefas é botar o ciclo de geração de receita nos seus vários bloquinhos, né? E isso aconteceu em várias dessas passagens suas, né? Prioridade número 1, já começar a definir o norte, visão norte, geração de receita e seguir o barco. E o interessante é que o Donato tem uma vivência, especialmente no imaginário, de diversas cadeiras, diversas posições que reforçam essa necessidade da capacidade de execução, né? Desde conselheiro, investidor, executivo, CEO, e dentro da cadeira executiva, muito voltada para o ciclo de geração da receita, né? Então, como é que você vê isso, Donato? Toda essa... Isso na prática. Essa importância da capacidade de execução. Acho que a Darina colocou um ponto que é o ponto essencial para tudo, que é ter metas, ter objetivos. Eu acho que se você não tem meta, se você não tem objetivo, você não sabe para onde ir e qualquer entrega serve, né? Certo. Então, muito importante ter metas e objetivos muito claros e qual é a razão daquela meta, qual a razão daquele objetivo, por que ele existe, por que ele é importante para o negócio, por que ele é importante para onde a gente quer ir com o negócio. Então, tudo começa como tendo metas, né? Acho que tudo começa tendo metas, tendo objetivos muito claros e desdobrados isso para as pessoas, para os times, né? Então, todo mundo saber onde que a gente quer chegar, por que a gente quer chegar e como é que a gente mede se a gente chegou onde a gente quer chegar. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, isso tem que virar execução no dia a dia, né? A Clarissa me conhece de perto, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar numa oportunidade junto. Você tem que ter execução, você tem que ter meta, a partir da meta você tem que ter execução, e aquela execução ela tem que ser perseguida com obsessão. Isso vamos dizer assim, é uma marca da minha carreira, essa obsessão da gente estar todo dia ali buscando entregar o que a gente se prometeu, essa busca obsessiva de estar ali todo dia, como é que eu chego de forma melhor naquela minha meta. Então, e isso, Darina, é execução, né? Isso resume a execução. Acho que essa palavra, talvez um pouco clichê, né? Execução, mas eu acho que essa palavra ela se tornou um clichê, né? Tem muitas frases no mundo de negócio sobre execução, mas que no dia a dia ela é pouco executada. Eu acho que ela está muito no livro. Exatamente, a execução é muito pouco executada. E eu tenho uma razão, porque a execução ela é chata. Você executar é chato. Executar exige você ter disciplina, exige você tomar decisões difíceis. Todo dia você tem ali que tomar decisões difíceis, seja em relação ao seu time, seja em relação ao seu cliente, seja em relação aos seus concorrentes, seja em relação a seus investidores, seja em relação aos seus sócios. A execução, ela te exige todos os dias tomar decisões muito difíceis, decisões duras. Mas o mais relevante, e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, é que no final funciona e dá certo. Assim, no final, você tendo ali a disciplina de executar, estar todo dia junto com o seu time, se comprometendo a executar o que você colocou como meta e buscando todo dia como você melhora o seu negócio, como é que você resolve os seus problemas. E resolver problema, grande parte da vida de um gestor é resolver problema. Se você não gosta de resolver problema, você não deveria ser gestor, porque você vai passar grande parte do seu dia resolvendo problemas, claro que também desenvolvendo novas oportunidades, mas resolvendo problemas. Muitas vezes a oportunidade vem de resolver um problema. Seja ele um problema bom ou ruim, né? Exatamente. Porque também tem os problemas bons. Exatamente, perfeito. E resolver problema exige esforço mental, exige esforço psicológico, esforço físico. Isso exige muito. Mas que as grandes realizações, né, todas as conquistas que eu tive no Mundo Verde, que eu tive na Esquadra, na Único, né, na Imaginário, que a gente vem tendo hoje na Solo, por estar 100% todos os dias perseguindo como é que eu melhoro, como é que eu executo, como é que eu resolvo os problemas, como é que a gente faz melhor. Eu converso com algumas pessoas que eu digo o seguinte, eu todo dia nas minhas orações eu peço, né, saúde, para mim, para as pessoas próximas, eu peço sorte, porque tem que ter sorte na vida, mas eu peço muito e eu converso isso muito com pessoas próximas a mim,
que Deus não tire a minha intensidade. Não tire a minha obsessão, a minha energia, porque as coisas que eu fiz na minha vida que deram certo, que em alguns momentos até estava caminhando para não dar certo, mas que a gente conseguiu virar e dar certo, é por causa dessa energia, é por causa dessa obsessão, é por causa de estar ali todo dia buscando melhorar. Todo dia buscando como é que eu faço melhor, como é que eu aprendo, como é que eu atinjo meus objetivos. E isso exige muito. E mais uma vez, né, talvez eu vou repetir isso aqui ao longo dessa conversa por várias vezes, assim, você vai ter que fazer isso durante muito tempo para construir coisas relevantes. As histórias, né, voltando aqui a que a gente estava comentando sobre histórias que a gente viu nos últimos 3, 4 anos de unicórnios, empresas de 2, 3, 4 anos que viraram bilionárias, isso vai ser a exceção. Vão acontecer poucas vezes. Se pegar uma janela dos próximos 1000 anos, talvez você vai ter mais 10 ou 15 vezes na história, nos próximos 1000 anos, que vão dar oportunidade, os ciclos dessa euforia acontecer. Porque se você pegar também a janela dos últimos 1000 anos para trás, dos próximos 1000 anos para frente, as grandes coisas vão ser feitas ao longo do tempo. E aí, o que faz as coisas darem certo no longo prazo é a execução obsessiva com muita energia diária. Tem que ter isso, gente. Sem isso, não se constrói histórias profissionais, histórias de vidas relevantes. Capacidade de definir e cumprir os rituais sistematicamente. Exatamente. E tem a parte, né, da capacidade de execução, que ela é talvez deixada um pouco de lado, que é muito legal você trabalhar com pessoas que têm esse nível de energia, né, no dia a dia, e que você vai construindo as coisas juntos, sabe? Quando é muito claro pra gente nos projetos, com o nosso time, quando você olha, tipo, quem a gente era 1 mês atrás, há 2 meses atrás, você parece que tinha um século que você atravessou. Então, essa sensação de conquista, de estar trabalhando com pessoas com alta energia, né, que também estão evoluindo muito, né, que estão construindo coisa nova, é uma jornada que precisa ser mais bem contada, né, dessas vitórias, dessas conquistas, de como que você estava, como quem está aqui vendo, a gente estava 1 mês atrás, 3 meses atrás, e como que você, com todo esse dia a dia, né, de execução, você se transformou. Conseguiu superar. Com pessoas novas que conseguem fazer uma jornada de liderança, porque foi olhando para trás, foi desenvolvendo novas habilidades, novas competências, foi inovando, foi se esforçando no dia a dia, e essa sensação ela não tem preço. Encontrando caminhos, né? Perfeito. Se chegar lá não tem preço. Ouvindo você falar, Darino, vieram aqui, né, flashes de memória, de passagens aqui na minha vida, que é exatamente isso. Assim. São 15 anos, né, empreendendo e investindo no Brasil, com alguns cases legais, sucesso, algumas histórias bem marcantes, mas que quando eu olho para trás, difícil, né, momentos de muita dedicação, muito trabalho, mas momentos que eu tive alegrias enormes, né, seja de realizações de projetos, de metas e de evoluções das empresas que eu participei, de momentos importantes, né, com pessoas que estavam ao meu lado. E hoje eu tenho uma alegria muito grande quando eu olho para essa jornada, além das conquistas que eu tive. Eu olho também e vejo pessoas que conviveram comigo ao longo dessa jornada e que também participaram dessas conquistas, pessoas que hoje tiveram realizações pessoais e profissionais ao meu lado, né? Eu tenho muita alegria de ver diversas pessoas que começaram com a gente lá no Mundo Verde, que hoje, né, estão desenvolvendo carreiras incríveis, pessoas que começaram com a gente, que tiveram com a gente na Imaginário, na PUC e na Mind, que hoje, né, estão crescendo suas carreiras, estão realizando projetos. Então é muito legal olhar para trás e ver que deu trabalho, foi difícil, mas que muita coisa legal foi feita. Óbvio que tiveram muitos erros, tiveram muitos acertos, tiveram muitas conquistas e que foi muito gratificante para mim ter participado dessas histórias. Espero que eu possa viver nos próximos, se Deus permitir, os próximos 50, 100 anos, muitas histórias como essas que eu vivi, outras histórias tão gratificantes quanto, e que tenha participado desses momentos, e que outro dia até eu fiz uma reflexão pessoal, que em alguns momentos, algumas conquistas eu não comemorei como eu devia ter comemorado. Então isso é uma sugestão aqui para todo mundo, uma recomendação.
comemora as vitórias, comemora as pequenas, as médias, as grandes vitórias. E aí comemorar pode ser você com você mesmo, né? Fazendo uma reflexão e se autoelogiando por alguma entrega, seja com o seu time, seja com pessoas próximas, familiares, seus amigos. Comemore suas conquistas, faça valer esse momento. Exatamente. Eu fiz uma reflexão que eu fiz tem cerca de 10 ou 15 dias, que eu fiz uma reflexão de vários momentos que eu deveria ter comemorado mais, mas que eu, por alguma razão, ou Tava sempre buscando mais. buscando próximo e não comemorei aquele fato com a intensidade necessária, a intensidade que aquele momento permitia. Então, comemora as vitórias. Eu acho que nós temos que criar os hábitos pequenos, comemorar as pequenas vitórias. Eu vejo isso as pessoas fazendo pouco. Seja de uma meta do seu dia, seja as entregas que você se propôs a entregar naquele dia. Como construir histórias profissionais levam tempo e são desafios grandiosos, muitas vezes são difíceis. Comemore, mas comemore as grandes, mas comemore as pequenas vitórias que vão ser importantes para você se energizar. Lembrando, né, que capacidade de execução tem a ver com gente, com ciclo de gente. Né? Então, nessa trajetória toda, você vai formando pessoas, você vira um mentor por conta própria, né? Então, isso não são números frios, são vidas que são transformadas, dessas pessoas que você trabalha, elas têm muito mais autonomia para trabalhar, elas indo bem na vida, elas vão ser capazes de ter famílias, né, com melhores condições. Então, você tem um impacto pessoal na vida de muita gente, né? Muito bom esse ponto. Conversa com gente. Muito bom esse ponto, porque um ponto curioso aqui da minha jornada, dividir com vocês, com todos vocês, né? Depois de uma passagem pelo Mundo Verde, pela Imaginário, uma passagem pelo varejo brasileiro, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, pô, vamos conversar com o Donato, né? Ele conhece muito de varejo, ele é o mago do varejo. E eu digo o seguinte, eu acho que eu conheço o varejo, eu tive, né, experiência e passagem relevante pelo varejo, mas o segredo não está no varejo, né? O segredo do varejo estar na loja, estar próximo do cliente, né? Olhar dados, né? O negócio tem que estar todo dia olhando números da operação. Mas o que eu digo é o seguinte, né? As histórias de sucesso, as histórias marcantes que eu tive até hoje foram histórias de pessoas, né? Foram histórias de pessoas alinhadas com um objetivo claro, muito alinhados, e trabalhando muito duro e de forma muito disciplinada para realizar aqueles objetivos. Então, no final do dia, claro que tendo errado muito ao longo dessa jornada, mas com muitos acertos, no final do dia eu digo que assim, eu fui um grande motivador de pessoas. E sou assim até hoje, né? Com certeza. Outro dia eu estava conversando com um CEO de uma empresa nossa investida, que eu tive essa conversa com ele. Eu falei, olha só, que eu posso contribuir muito aqui com você é trazer essa visão para você. Trazer que a visão é o seguinte, a construção dessa empresa que a gente quer construir junto aqui, ela vai depender de pessoa, né? E você precisa ser um grande líder de pessoa, você precisa motivar as pessoas, você precisa energizar as pessoas, você precisa dar feedback para as pessoas, você precisa ajudar as pessoas a evoluírem, ajudar as pessoas a entregarem as suas metas e participar dessa construção. Porque no final é isso que faz a diferença. A gente falou muito aqui de execução. E a execução acontece, gente, porque as pessoas têm que estar motivadas e alinhadas de construir aquele objetivo comum. Porque a execução ela não acontece à base da ordem, à base de um líder que vai influenciar as pessoas através do porrete, ou através de cargo, né? As coisas acontecem por um grupo muito motivado, alinhado, com muita energia. Então, eu vejo aqui, né, relembro aqui de momentos do Mundo Verde, momentos do Imaginário, cara, que era um momento assim, de muita energia, de muita motivação, né? Quando eu falo que peço que Deus me permita continuar muitos anos com essa energia, porque é essa energia que movimenta as pessoas, né? Eu tenho convicção através de relatos, através de conversas com pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, que essa era a minha energia, essa motivação, essa dedicação, era isso que trazia as pessoas, né? Era isso que motivava as pessoas. Óbvio que pessoas muito capazes, mas pessoas que estavam muito energizadas por esse propósito, por essa liderança, por essa pessoa que estava ali energizando as pessoas. Então, no final,
A execução vem de você estar ali com um grupo muito motivado, com muita energia para fazer as coisas acontecerem. Isso aí. Capacidade de execução destrava crescimento, crescimento abre oportunidades, oportunidades muda a vida, né, de quem está Exatamente, envolvido, né? exatamente. E aí, virando essa chave, né, tem um ponto, é muito claro essa visão sua de simplicidade, né? Gestão do ien, depois você comenta com a gente, e a questão de simplicidade também, né, de fazer as coisas simples primeiro. E o assunto que a gente vai entrar, que é a estratégia de crescimento, por trás de todos esses movimentos, a gente via dentro do varejo, não era um varejo tradicional, né? A gente ia entrando e adicionando um canal diferente, adicionando categorias de produto que não tinha antes, mexendo na fonte de fornecimento, China, Europa, etc., né? Mexendo na estrutura societária. Então, você tinha uma série de movimentos, de modelo de negócio que aconteceu, né? Quais desses, sei lá, top 3 destaques que você daria nessa evolução de modelos de negócios e nessa jornada que você vê, tipo, puta, um movimento de olhar esse mercado, ver o meu cliente, ver um novo cliente que está aparecendo e seguir adiante? Acho que, assim, primeiro de tudo é ter essa humildade, estar sempre olhando para fora e para dentro, onde é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor. Eu acho que todas as nossas iniciativas que fizeram, proporcionaram crescimento, proporcionaram mudança de patamares nos negócios que eu participei, porque a gente estava toda hora olhando tanto para dentro de casa, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia fazer melhor, e olhando para fora, olhando seja para o cliente, né, conversando com o cliente, olhando para os concorrentes. A gente nunca teve, né, vamos dizer assim, a gente sempre foi capaz de olhar para fora e falar assim, nossos concorrentes estão fazendo melhor nisso, como é que a gente pode copiar, ou como é que a gente pode fazer igual ou fazer melhor. Então a gente teve, né, no Mundo Verde, a gente teve, né, essa capacidade de olhar para o que estava acontecendo no mercado americano, no mercado europeu, que era um mercado mais desenvolvido, olhar o que estava acontecendo. Então a gente, né, quando a gente começa a trazer novos produtos, novas categorias, porque a gente estava olhando o que estava acontecendo no mercado e que a gente podia trazer para o nosso negócio, fazer melhor. Eu gosto de dar como exemplo, a gente, né, foi muito importante para o Mundo Verde a gente ter entrado na área de suplementação alimentar, que era um mercado que era aquele mercado dos marombados, né? Era visto como um mercado, né, daquelas pessoas que queriam ficar forte, não ligado à qualidade de vida. A gente olhou para o que estava acontecendo no mercado americano e viu essa tendência, e a gente, né, reforçou isso no nosso portfólio, né, de trazer os suplementos como algo para melhora da qualidade de vida. Isso foi um ponto super relevante. A Imaginário, até mesmo antes da gente fazer a aquisição da empresa, já era uma empresa que tinha muito essa cultura de olhar para a inovação, olhar para novos segmentos, novas oportunidades de mercado, novas categorias. A gente continuou fazendo isso, né? Teve um movimento que a gente fez, né? Um movimento que muitas vezes não é um movimento somente de crescimento, mas é um movimento de dinâmica de mercado, na Imaginário, no grupo, né? Na Imaginário. Quando a gente entra no mercado de multimarca, através da marca Lude, foi justamente para criar ali um negócio que fosse proteger a gente da entrada de outros concorrentes, mas que também era uma avenida de crescimento, que era um canal de multimarcas. Depois, quando a gente faz a aquisição da Mind, a gente entra no mercado de casa e decoração, que era uma tendência que a gente estava observando. Depois, na aquisição da Puquê, foi um outro movimento, né, de extensão de portfólio de marcas. Então, a gente sempre teve essa capacidade de olhar para fora, olhar para dentro, ver o que a gente podia melhorar, o que a gente podia fazer diferente, e depois de executar, né? Voltando aqui a palavra de executar, depois de identificar a oportunidade, de ter a capacidade de executar aquela ideia, né? Então, queria resumir assim, esse ponto é muito importante, né? O empresário ter essa capacidade de estar toda hora se questionando o que eu posso fazer melhor, o que tem gente fazendo melhor do que eu, como é que eu posso aprender mais, não só do seu segmento, mas de olhar para outros segmentos. Eu acho que a gente, até o nosso movimento no Grupo Único de digitalização do negócio. Era isso que eu ia puxar, como é que foi essa... A gente fazia a integração, né, do canal online com o físico, envolvendo as franquias. No meio da pandemia. Logo ali, né, no começo da pandemia, fora nossa capacidade também de olhar o que estava acontecendo no mercado de digitalização dos players de varejo e entender qual era o melhor modelo e trazer isso para o nosso negócio, adaptando para a nossa operação, que era uma operação, né, de varejo via franquias. Então, e também essa capacidade também de
Vamos implementar, vamos executar, sabendo que muitas vezes você vai começar uma atividade nova ainda sem saber tudo, né? Você vai estar sujeito a errar em alguns elementos da execução, só que tem que estar toda hora melhorando. Então, essa capacidade de buscar melhorar sempre, saber que você vai ter que começar, às vezes, uma atividade nova sem estar 100% pronto, te permite fazer esses movimentos. Perfeito. Esse braço essa visão digital, ele ajudou muito os negócios que estavam perdendo a relevância logo no início da pandemia. Como a gente sabe, a gente teve um fechamento grande do comércio, mas o cliente continuava lá. Sim. Né? E o cliente continuava lá com desejos e com expectativas emocionais muito grandes. Né? Você estava numa marca que prezava por isso. Né? Então, ao contrário do início da jornada, 2012, 2013, em 2020 já existia uma infra de tecnologia que acelerava muito, né? Então esse case contado, né, de conectar a infra de tecnologia, de saber que o cliente talvez tivesse mais demandado ainda psicologicamente do que antes, né? E que pequenas jornadas de alegria, de prazer, de conexão com os produtos fariam a diferença na vida dessa pessoa. Essa junção em alta velocidade, né? O que eu vi que deu muita força nesse case, que vocês fizeram essa virada de digitalização usando as franquias como ponto ágil, né, de drop-off, de pick-up, né, e de envio de conexão rápida, né, para o cliente final. Então tinha um quê de cliente por trás. Tinha, muito, muito. E o ponto relevante destacar é que assim, a tecnologia ela já existia. Lógico que o advento ali daquela situação ali da pandemia permitiu que muitas tecnologias de integração de canais digitais evoluíssem muito rápido, mas a grande força motriz do projeto de digitalização e integração do modelo de varejo digital com físico, no caso da Imaginário e da Puquê, foi a motivação que o grupo de pessoas da empresa teve naquele momento de fazer aquilo, né? Porque a gente entendeu que a gente precisava fazer aquele movimento, para continuar atendendo os nossos clientes, para viabilizar o modelo de negócio para os nossos franqueados, para que o nosso negócio continuasse operando. A digitalização da rede de franquias da Puquê e da Imaginário foi muito rápida. Entre o começo da pandemia e a gente ter a Imaginário 100% integrada com o e-commerce, foi algo próximo a 100 dias. A Puquê demorou um pouco mais, mas também foi 150 dias. A gente conseguiu integrar 100% das franquias com o digital. E só foi possível isso, Dariano e Clarissa, porque a gente entendeu que naquele momento a gente precisava fazer. Então teve um envolvimento muito grande das pessoas da empresa, de todas as áreas, da área de tecnologia, da área do digital, da área de franquia, para botar aquele projeto de pé, né? A gente começou um processo de digitalização da rede da Imaginário no final de 2019. Era um projeto para ser um projeto de um ano, que a gente, 90 dias depois, em de março, a gente teve que executar ele muito rápido. E só foi possível porque teve uma mobilização muito grande das pessoas, tanto das pessoas da franqueadora, quanto pessoas todos os envolvidos no negócio, franqueados, equipes de loja, que compraram a ideia, né, da gente fazer essa integração muito rápido, por causa de uma necessidade do momento. E eram quantas lojas? Eram cerca de 270 lojas. Muita coisa, né? Para 100 dias. No Brasil todo. Né? E você fazer essa integração, ela só foi possível porque você teve um envolvimento muito grande das pessoas para botar esse negócio funcionando. Era a luz do final do túnel, né? A realização da digitalização da rede de franquias da Puquê e da Imaginário volta aos 2 pontos que a gente falou principal aqui na nossa conversa até agora. Um é a mobilização de pessoas muito mobilizadas em realizar algo, e uma execução diária ali para fazer aquilo acontecer, porque no começo deu muito problema, né? Deu muito conflito entre áreas internas. O pessoal entrar no Zoom, cara. Deu muito conflito franqueado, até a gente acertar o modelo, até a gente acertar a operação, acertar o modelo de participação, né, nas vendas de todos. Mas a gente ali não parou. A gente só parou quando o modelo estava 100% implementado,
parou vamos dizer assim, da construção do modelo, porque depois o trabalho foi contínuo de tornar um modelo cada vez melhor. Então, essa combinação de pessoas muito energizadas e alinhadas a entregar algo e uma execução diária foi o que Perfeito. fez com que a gente conseguisse, né, num prazo muito rápido, digitalizar o negócio. E aí, né, Donato, agora encerrando, já caminhando para o final, foram pontos muito ricos que você conseguiu compartilhar aqui com a gente, desde o potencial do Brasil, a importância da capacidade de execução atrelada a uma boa estratégia, sempre pensando como que a gente pode fazer diferente, tendo essa fome de aprendizado, com obstinação e energia, e a questão do foco em pessoas também, né? Então, fazendo um grande resumo, foram alguns highlights que eu tenho certeza que serão muito úteis para o pessoal. E aí, agora, para a gente poder finalizar, mensagem final, Donato, o que você passa de mensagem final para os empresários, empreendedores, líderes, e também se você puder compartilhar algum livro que você tem lido, porque o Donato é um ávido por leitura, por conhecimento, então tenho certeza que essa mensagem final atrelada ao livro vai ser muito útil para o Legal. pessoal. Primeiro, que acho que obrigado pelo convite. Foi muito bom aqui poder compartilhar com vocês e com todos os ouvintes um pouco aí da minha jornada, da minha experiência. Acho que a mensagem final, vou deixar algumas aqui, tá? Vou tentar resumir aqui algumas mensagens. Acho que a primeira vem da minha principal referência, né, do Charlie Munger, que a gente começou aqui conversando, foi de as pessoas evoluem na vida quando elas têm essa vontade de estar sempre evoluindo, né? De estar sempre aprendendo coisas novas, de estar sempre melhorando. E ele e aí eu vou usar aqui um ponto que o Warren Buffett fala muito, que ele é um jogo de placar interno, né? Não porque você quer se comparar com ninguém, não porque você quer ser melhor que ninguém, mas porque você quer ser melhor do que você era ontem. Então você tem que estar toda hora buscando esse aprendizado, buscando melhorar você como pessoa, você como empresário, para que você tenha evoluções na sua vida, né? Acho que tem uma frase do Munger, você tem um dever com você mesmo, de todo dia buscar e dormir mais sábio do que você acordou, e também de ajudar as outras pessoas a se tornarem mais sábias, né? Essa é uma frase do Munger que ele fala assim, o seu compromisso com a sociedade deve ser ajudar as outras pessoas a se tornarem melhores, né? Seja contribuindo de experiência, como a gente está fazendo aqui, seja indicando leitura, indicando experiências de vida. Então, acho que ele chama isso, e eu trago para minha vida, de humildade intelectual. De você ter essa humildade intelectual, de estar sempre buscando aprender mais. Em termos, né, hoje em dia se fala-se muito em machine learning, né? Mas as pessoas têm que levar para a vida algo que vai ser sempre uma verdade, que é você ser um learn machine. Você está sempre tentando aprender mais e conhecer mais sobre você, sobre as pessoas, sobre os seus negócios, sobre o mundo em geral. Então esse é a primeira recomendação que eu trago aqui. A segunda voltar aqui num ponto que a gente falou muito aqui nessa conversa, que é a visão de longo prazo, né? Acho que as coisas acontecem, as coisas grandes na vida, as grandes conquistas pessoais, seja nas suas relações, né, com amizades, relações com seu parceiro ou parceira, as suas relações, seja um esporte que você pratica, seja um conhecimento que você quer adquirir, ou seja um negócio, as coisas grandes acontecem com longo prazo, né? A dedicação contínua a longo prazo. Então, as pessoas que querem se tornar melhores com pessoas, querem construir coisas relevantes na vida, tem que ter visão de longo prazo. E para fechar, vou trazer um ponto aqui que o Darino comentou. Uma vez eu ouvi isso de um empresário, de um grande empresário, eu trago isso para minha vida, que a gestão do nhenhenhé. A gestão do nhenhenhé, famosa aqui nas minhas falas. Sem falar. Sem falar sobre a gestão do nhenhené, que é a execução do dia a dia, né? A ambição, a vontade de construir coisas grandes, ela é muito importante. O sonho grande, né? O famoso sonho grande, ele é importante porque ele te motiva, ele traz as pessoas para construir as coisas com você, mas o que constrói as coisas no longo prazo é o nhenhenhé do dia a dia, né? A gestão do nhenhenhé, que é você durante 5, 10, 15, 20, 30 anos fazer o nhenhenhé diário, que é tomar decisões difíceis, abrir o seu escritório, abrir a sua loja, abrir seu consultório, abrir a sua fábrica todos os dias, sabendo que serão os dias difíceis, a grande maioria dos dias são difíceis, serão
dias com muitos problemas, serão dias que você terá que tomar muitas decisões, serão dias que terão muitas alegrias também, mas você vai ter que fazer. Você não pode delegar isso para ninguém. E essa gestão do INE, fazer isso 5, 10, 15, 20 anos, é difícil. Mas é ela que faz você construir coisas relevantes. Eu vejo hoje muitos jovens, muitos empresários que começam uma iniciativa empresarial ou estão no momento da sua vida empresarial e que querem construir um próximo passo ou querem construir uma empresa muito rápido, né? Aquela empresa que está ali faturando ou começando um projeto, aí já quer em 2, 3 anos, né, virar esse famoso unicórnio, ou empresas que estão no momento de vida ali faturando seus 100, 200 milhões de reais, que querem dar o próximo salto, querem atingir o faturamento de 500 milhões, 1 bilhão, mas querem fazer isso para o próximo ano. Querem fazer isso rápido, né? Imagina que contratam vocês na fábrica e falam, Darílio, eu quero um plano mirabolante porque eu tenho que triplicar a empresa em um ano. Sim. Pode até acontecer, mas não vai ser o normal. O né? padrão. O padrão vai ser, queremos fazer um plano de começar um negócio e construir um negócio relevante, vai durar 5, 10, 15, 20 anos. Queremos, né, saltar de patamar, deixar de ser uma empresa de 100 ou 200 milhões de reais para virar uma empresa de 500 milhões, 1 bi ou 5 bi, ou internacionalizar a empresa. Ótimo, vamos fazer. Mas esse plano, ele vai demorar. Ele vai levar 3, 5 anos, 10 anos. E aí é importante voltar a alguns pontos que a gente falou aqui. Construir as metas do primeiro ano, construir as metas do segundo ano, acompanhar a execução e fazer a gestão do INE. Porque fazendo a gestão do INE todo dia ali, durante 5, 10, 15 anos, dá resultado. As pessoas, né, vão construir empresas de sucesso, as pessoas vão conseguir dar um próximo salto nas suas empresas e construir coisas relevantes na vida. Boa, maravilha, brigadão. Faltou o livro, não podemos... Acho que a gente falou muito aqui, né? É difícil eu não recomendar a leitura dos livros do Warren Buffett, do Charlie Munger. Tem uma série de livros sobre os dois, né? São duas grandes referências para mim. Tem um livro que marcou muito na minha carreira, no início da carreira. É um livro do Ron Sharon chamado Execution, ou A Execução. Sim. É um livro muito, muito interessante, falando sobre execução. Os livros do Jim Collins também foram muito importantes para a minha formação, todos eles. E tem um livro que eu li recentemente, chamado Lessons from the Titans, que é um livro que ele traz aprendizados e traz as boas práticas de grandes conglomerados econômicos americanos, justamente com o objetivo de trazer para as empresas em fases iniciais o que deu certo, né? O que fez empresas virarem grandes conglomerados, existirem há 30, 50, 100 anos, para que os empresários que hoje estão numa fase inicial aprendam e repliquem isso no seu negócio. Para quem for ler o livro, ao final do livro, vou dar um spoiler aqui, vai ver o que faz a grande diferença, o que fez empresas americanas de sucesso tornarem-se grandes conglomerados empresariais, industriais de 50, 100 anos, foi a execução. Maravilha. Obrigadão. Valeu, galera. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada.